Obrigada pela gravação, que nós também nos esquecemos. Esta presença internacional dá-nos também e tem-nos ajudado bastante a perceber que, falando um bocadinho mais das emoções e dos afetos e dos problemas, são comuns em todo o mundo. Aquilo que as pessoas sentem quando trabalham e quando estão inseridas no mundo empresarial. E são comuns também, sobretudo, porque as pessoas têm uma realidade que é de todos nós, têm uma família. Ok? E têm uma família e têm filhos, sejam eles uma família, e cada vez mais falamos de novos modelos de família, seja até uma pessoa só. Uma pessoa tem uma coisa que é muito importante para si, tem direito a uma vida para além da vida do trabalho. E é por isso que falamos deste equilíbrio e desta conciliação. As entidades EFR, se assim podemos falar, o que é que elas procuram? Procuram realmente que encontrar na conciliação uma forma de remuneração não financeira, uma remuneração mais emotiva, e torna as empresas, humaniza, no fundo, a relação com as pessoas, torna as empresas também mais competitivas. E eu, quando falo nisto, também não é indiferente, porque nós falámos muito na nossa formação, eu fui aluna, na forma como vocês têm, como é que vocês conseguem convencer e ter investidores convosco nos vossos projetos, e que sejam também simultaneamente parceiros com voluntários ou financiadores, e isso dá-vos uma vantagem competitiva, porque quem é que dá a melhor mensagem, quem passa a melhor mensagem da empresa, da organização, são as suas pessoas. Pessoas felizes transmitem o melhor da sua organização. Se as pessoas estão infelizes, as pessoas vão transmitir o seu desagrado e vão ser a pior publicidade que qualquer empresa, organização, entidade pode ter. Há aqui uma clara aposta, e eles vão perceber que a sua organização está claramente empenhada e preocupada nas pessoas, não apenas nos seus utentes ou clientes, mas também nas pessoas que neles trabalham, porque sem elas nada se faz. E vão impactar, obviamente, em todas as suas ações e vão perceber que isto é um fator estratégico e é realmente um verdadeiro modelo de gestão, como nós também aprendemos ao longo da nossa formação. Nada se faz sem uma boa gestão a todos os níveis, e esta é a gestão, desculpem, vou puxar um bocadinho a brasa, mas é para mim a gestão mais importante, que é gerir as pessoas e o nosso maior ativo. O que é que os impactos no próximo slide, as vantagens da conciliação são várias. Nós, por acaso, aqui trouxemos 4 que nós achamos que são as principais, e aquelas que realmente fazem a diferença, que vão impactar claramente na reputação da organização, da empresa. A organização com pessoas felizes e gera bons resultados e vai impactar também nos seus utentes e clientes. Vai ter vantagens acima de muito mais competitivas até que às vezes as vantagens do salário, daquilo que cai realmente na conta diretamente, que é muito importante, sim, mas vamos ver mais à frente que há outras que são bastante importantes, ou mais importantes. Vão impactar no compromisso, isto é, no engagement, que é a palavra inglesa, e perdoam-me, mas que de facto retrata um bocadinho que é o envolvimento que as pessoas têm cada vez maior com a organização onde estão, o tal sentimento de pertença, o tal sentimento de beberem dos valores da missão, e do propósito, e o Bernardo vai reforçar-vos isto, do propósito da vossa organização. E uma quarta vantagem, que é esta, que é fundamental, que é realmente termos um clima de bem-estar organizacional, onde as pessoas se sintam, acima de tudo, que é tão importante, que se sintam felizes, que se sintam envolvidas e e quando acordam de manhã tenham vontade de ir trabalhar com mais força e energia. No slide seguinte, no fundo, o que é conciliar? Um bocadinho respondendo a várias dúvidas que vocês colocaram e tiveram na resposta às nossas perguntas.
conciliar pode ser tudo isto, e é tudo isto, é realmente criar um sentido de família também, e trazer, é pôr de acordo, é estabelecer compromissos e com soluções que são aparentemente, lá está, incompatíveis, que as pessoas dizem, não, eu não consigo conciliar, porque não consigo pagar um salário que as pessoas estão sempre, porque as pessoas acreditam que as pessoas nunca estão felizes com o que ganham, a pessoa ganha 500, se aumentam 100 euros no mês seguinte, a seguir, logo no dia seguinte já estão a pedir mais 50 e às vezes nem avaliam, nem medem, também nem se apercebe às vezes do esforço que a organização está a fazer naquele aumento. E há outras formas de remunerar, há outras formas de as pessoas se sentirem e de poderem continuar a fazer parte daquela organização e de reter e ter sobretudo aquele sentimento que vocês também manifestaram, que é um grande desafio nos recursos humanos, que é a questão de reter pessoas, de reter e atrair. E acreditem que se vocês tiverem outras ferramentas ou outras características na vossa organização com as quais as pessoas se identifiquem, elas se calhar preferem ganhar menos, mas estarem mais felizes, desde que se sintam mais felizes no local onde estão a trabalhar. Eu trago aqui só dois dos testemunhos do nosso presidente da ACERS, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, o João Pedro Tavares, que é de Pode facto, fazer o favor de vir aqui. um grande, que é também uma pessoa que lidera e que eu tive a oportunidade de conhecer noutros contextos e noutras organizações, e é de facto ele diz que é fundamental a questão da conciliação. Eu quero ver isso, Não é apenas, isto não é uma norma, não é uma certificação, é acima de tudo um ponto de partida para que nós consigamos perceber onde estamos e para onde queremos ir com as nossas pessoas. Não, não beber café atrás de café. O Rafael é o diretor executivo da Fundação Mais Família em Espanha, e ele também costuma dizer que esta certificação não é um selo, não é apenas um selo, é realmente de facto um instrumento de gestão de pessoas que deve ser personalizado e adaptado a cada colaborador. E também, neste caso, deve ser personalizado e adaptado a cada uma das vossas organizações, e percebemos que têm aqui alguns problemas comuns na gestão de recursos das pessoas, mas cada uma depois também tem a sua identidade e as suas particularidades. No fundo, conciliar não é trabalhar menos, é que as pessoas se sintam compensadas e realizadas naquilo que fazem. Muitas das vezes, e vocês vão perceber ao longo desta formação, que vocês até já atribuem, já têm determinadas medidas que as pessoas identificam já como um direito adquirido e que acham, portanto, se eu tenho um filho doente e me deixam ir à consulta com o meu filho esta tarde, é porque isto faz parte. Não, e vocês estão a fazer um esforço enorme, estão a dispensar esta pessoa, não lhe estão a retirar se calhar o salário, porque não a vão impedir de ela ir ao médico com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, se houver necessidade. Portanto, isto é uma medida de conciliação, que as pessoas, se vocês não a identificarem, não a comunicarem, as pessoas não se vão a perceber que ela existe. Entre outras, que já vamos falar a seguir, o Bernardo vai ter a oportunidade de apresentar. No fundo, recapitulando, a UFR é um instrumento de gestão de pessoas, acima de tudo, representa um modelo de gestão que é extremamente flexível e personalizado a cada desenho organizacional ou institucional, permite realmente o maior alinhamento da pessoa, do colaborador, à entidade, e vai incrementar realmente este fator do salário emocional. Está direcionado para obtenção de melhores resultados, porque no final todos ganham. Isto é uma verdade lá para Alice. Ganha o colaborador que fica mais feliz, ganha a organização que tem colaboradores mais felizes, que são que estão mais fidelizados e que vão ter menos abstenção, vão faltar menos, vão ter mais ligação emocional também à própria organização, e é um processo que vocês vão entender agora com o Bernardo, que é um processo de melhoria contínua, não se consegue logo, não há organizações perfeitas, instituições perfeitas, e o processo começa exatamente no diagnóstico e depois a partir de vai-se construindo e vai melhorando ao longo dos tempos. Podemos vos dizer que a EDP
com 12 mil pessoas, que podem imaginar que é um mundo a nível internacional, com diferentes culturas, etc., demorou 10 anos e tem estado a evoluir ao longo dos tempos e vai melhorando esta sua forma, como as pessoas, depois a avaliação é feita pelas próprias pessoas e também pela forma, pelo nível de serviço que depois, e pelos próprios utentes que estão a usufruir. Importante e muito importante, isto não é um selo, não é uma medalha, não é dizer que somos uma entidade familiarmente responsável, que queridos que nós somos. Não é. Por isso é um processo que vai ser acompanhado, é um processo de avaliação, é revisto e tem por base métricas bem definidas e que são aceitos por todos, porque as pessoas vão ser ouvidas, e isto é muito importante também. Muitas das vezes, e não é por mal, nós não ouvimos as nossas pessoas, e quando não as ouvimos, não podemos responder. E achamos que estamos a fazer o melhor e às vezes não, e estamos a tentar agradar com coisas que às vezes a elas nem sequer lhes é importante. Não vive, isto é muito importante, da bondade de um administrador, de um conselho executivo, de um líder, não, que diz, eu vou dar a tarde a este, gosto mais da cor dos olhos azuis ou dos olhos verdes. Não, isto é para todos e adaptado, obviamente, também às características. Há casos, e vocês vão ver mais adiante, por exemplo, o teletrabalho, que é uma das medidas de conciliação de trabalho-família, não pode ser adaptado em muitas destas organizações, assim como nós ainda agora recentemente tivemos a certificação do grupo da CUF Saúde, como devem calcular, um médico ou um enfermeiro não pode trabalhar a partir de casa. Aqui existe a mesma coisa, um cuidador ou alguém que está a cuidar de uma criança ou de uma pessoa de idade não pode fazê-lo a partir ainda não pode, não sei no futuro como é que os computadores fazem tudo, mas não fazem, não têm lado afetivo. Importante também, isso nós também aprendemos ao longo da nossa formação do IES, nada se faz sem métricas e sem medição. E sem medição para quê? Para vários motivos, para poder também demonstrar não apenas aos colaboradores, mas depois demonstrar também aos nossos financiadores, aos nossos apoiantes, às nossas pessoas que estão ligadas à organização e que percebem que esforço é que nós estamos a fazer financeiro e de que forma é que ele está a ter resultados. Portanto, em resumo, isto não é um custo, mas um benefício grande para a vida e a reputação da organização. Os impactos da entidade, ser uma entidade familiarmente responsável, são inúmeros, mas estes são alguns, na forma como se exerce a liderança e como também as pessoas veem e observam como é que a sua liderança está a ser feita e a forma como é que eles os motivam, na realização dos colaboradores, pela sua promoção de vida e o seu desenvolvimento pessoal, vamos entrar também, vamos perceber que são medidas também de conciliação, a formação que vocês dão aos vossos colaboradores, e eu sei que vocês dão muita também, isso custa e representa dinheiro, e representa também dinheiro até para a própria pessoa, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E claro, the last but not the least, não é menos importante realmente promover a vida e a união familiar, o acompanhamento de filhos, dos pais, etc. E depois os impactos que tem para a organização na produtividade, na noção que as pessoas vão ter o seu pacote integral remuneratório, que não é apenas o salário líquido, não é? Mas o tal salário emocional, repito, a melhoria do ambiente interno, da criação de tal propósito e de que as pessoas se sintam identificadas com a sua missão e a missão da organização. Obviamente, quando vem por acréscimo, e há estudos que provam de entidades familiarmente responsáveis que diminui o absentismo e reforça o seu foco no trabalho, as pessoas, lá está, como eu disse há bocadinho, acordam de manhã com imensa vontade de trabalhar, vão com outra energia, vai ajudar a reter os talentos e a atrair até novas pessoas para a nossa organização e promove, portanto, também a qualidade dos serviços que vamos prestar aos nossos utentes. Pessoas felizes vão mais felizes também e prestam um serviço e um apoio muito melhor e muito mais feliz e vai melhorar a gestão no global, no geral, da vossa organização, da vossa instituição. Não vou demorar mais tempo, acabei, desculpem. No fundo, além de ser entidade familiarmente responsável, é, acima de tudo, tentar obter um equilíbrio, uma flexibilidade, mas muito importante, uma responsabilidade, uma corresponsabilidade entre
a organização que tem realmente o direito, o dever de pagar os salários às pessoas que estão a colaborar com a organização, mas as pessoas têm também a sua corresponsabilidade de corresponder de uma forma equilibrada àquilo que a organização lhes está a dar, ok? Pronto, eu agora se calhar passaria à parte seguinte, que vou passar a palavra ao Bernardo, que vos vai passar um bocadinho mais em detalhe, um bocadinho como é que se operacionaliza, ou como é que se pode, e vai tentar desmistificar aquilo que o Jorge disse. Parece ter um processo complicado, mas não é. Bernardo, passa a palavra. Obrigado, Isabel. Boa tarde a todos. Antes de mais, meu nome é Bernardo Figueiredo. Pronto, eu não vos vou dizer nada de novo para começar. De facto, isto é um modelo que se pretende que seja o mais flexível possível, até porque ele é perfeitamente adaptável a qualquer realidade da organização, seja organizações de caráter social, seja organizações que tenham como principal objetivo obter lucro, portanto as empresas tal como nós as conhecemos, e por consequência é um modelo que é perfeitamente aplicável a qualquer tipo de estrutura que tenha pessoas. Não é? A norma EFR, que é uma norma internacional de conciliação, acaba por estar organizada pelas dimensões das organizações, e portanto temos a 1005, que eu vi há pouco, havia 10 organizações, que vai até 30 colaboradores, ou 30 pessoas, a 1002 que vai até aos 250 e a 1001 que é acima das 250 pessoas e portanto já é para organizações bastante grandes. O que é que eu vou fazer aqui? Eu basicamente, em vez de vos estar a levar por todos estes passos e a explicar em pormenor o que cada um deles implica, vamos percorrê-los de forma muito superficial e nas fases do processo em que for possível, fazemos um exercício prático. Eu começava apenas por vos explicar que na parte inicial sempre deste processo tem de haver uma formalização de um compromisso, portanto é muito importante termos a direção da organização perfeitamente alinhada com os valores da conciliação, com os valores que estão revertidos na norma, e portanto a direção tem que assumir o seu compromisso com a conciliação e com as pessoas da organização, e portanto é importante não apenas assinar esta declaração, mas também comunicá-la a toda a estrutura. A comunicação num processo como este, como em qualquer outro, mas neste sobretudo, tem um papel fundamental. A comunicação deve estar sempre presente, deve ser contínua e deve ser o mais transparente possível. Isto porque a experiência que nos diz é que muitas das vezes a percepção das direções das organizações é muito diferente da percepção das pessoas que lá trabalham, mesmo em organizações sociais. As direções dizem, não, nós temos um cariz social, estamos perfeitamente alinhados com a nossa missão, temos uma preocupação muito grande com as pessoas, mas quando vamos falar com as pessoas, muitas vezes as pessoas dizem, sim, a organização preocupa-se, mas a direção não. E as pessoas, normalmente os colaboradores das organizações sociais até interpretam mais a organização como sendo eles próprios, do que às vezes como sendo a direção. E aqui é importante criar um corpo uno, portanto, trazer para a mesma esfera a direção da organização e os seus colaboradores, e portanto a comunicação aqui tem um aspecto central. É também necessário nomear uma equipa EFR. A equipa pode ser uma ou mais pessoas, mas é alguém que será o pivô, a pessoa de referência dentro da organização, que irá ao fim e ao cabo gerir o modelo, olhar para os indicadores ou para as métricas e tentar perceber, não é, se as medidas estão adequadas, não estão adequadas, escutar as pessoas quando for necessário, porque há canais de comunicação que são criados internamente. Isto tudo começa, como a Isabel dizia há pouco, com o diagnóstico. O diagnóstico tem 5 fases obrigatórias, há uma sexta, já lá vamos, que não é obrigatória inicialmente, é obrigatória só depois do primeiro ciclo, porque isto são ciclos trianuais. Começamos sempre por fazer um apanhado da legislação, fazemos uma análise do Código do Trabalho e do acordo coletivo, e depois vamos perceber se a organização, no que respeita a questões de igualdade, a questões de
de direito da conciliação, a questões de férias, enfim, todos os temas que estão ligados à conciliação, maternidade, parentalidade, etc. O que é que a organização tem? Se a organização cumpre com o que está na lei, se a organização, se não estiver previsto no acordo coletivo, se a organização cumpre com o que está no acordo coletivo ou se a organização vai além do que está escrito nestas duas normas. Posteriormente, fazemos uma análise dos perfis de trabalho. Isto é o quê? É olharmos para a organização como um todo, uma perspectiva macro, e depois dessa perspectiva macro partirmos para as funções que existem dentro da organização e catalogarmos essas funções com um descritivo, o nome da função, o descritivo, o horário de trabalho que está convencionado, onde é que a pessoa exerce a sua função. Isto tem um objetivo muito específico, é tentar perceber quais as limitações dos perfis de trabalho. Porquê? Porque as medidas de conciliação são limitadas. Isto é, como a Isabel dizia há pouco, um enfermeiro ou um médico não pode exercer teletrabalho. E, portanto, há pessoas, as auxiliares da ação educativa, por exemplo, pessoas que prestam apoio domiciliário a pessoas de terceira idade, não podem também exercer teletrabalho. E, por consequência, há medidas que são limitadas e esta análise de perfis é importante precisamente para determinarmos isso. A análise de gestão de RH ou gestão de pessoas. Aqui o grande objetivo é percebermos o que é que já é feito dentro da organização. O que é que a organização já oferece, como é que está organizada a parte da higiene e segurança no trabalho, quando há entidades que têm, como é que está organizado a parte da certificação do HACCP, etc. E depois entramos na fase mais prática, que é a fase mais interessante de todas, para as organizações sobretudo, que é dar voz às pessoas, dar voz a todos os colaboradores. Isto é feito sempre em duas etapas, numa primeira etapa com um inquérito online, numa segunda etapa com uma entrevista, que podem ser entrevistas individuais ou coletivas. O mais importante, e aqui eu nunca me canso de frisar isto, é que tanto os inquéritos como as entrevistas são sempre altamente sigilosos e, portanto, as organizações nunca têm acesso a quem responde ou a quem é entrevistado. Porquê? Pelo simples facto de que, mais uma vez, a experiência o que nos diz é que quando a organização sabe de antemão quem vai ser entrevistado, existe sempre aqui uma espécie de contração da própria pessoa e a pessoa não está à vontade para falar sobre aquilo que realmente a preocupa. E quando existe o anonimato e o sigilo, as pessoas acabam por estar muito mais à vontade e falam sobre os temas mais variados que existem. No final desta fase, damos voz à direção. Portanto, entrevistamos as pessoas que fazem parte da direção para perceber o seu alinhamento, damos algum feedback já, questionamos, fazemos aqui perguntas às vezes até um pouco provocadoras de propósito para percebermos em que medida é que a organização também é gerida, e com estas 5 etapas o diagnóstico fica feito. Podemos eventualmente fazer também na fase inicial, mas normalmente só se faz ao fim de 3 anos, como disse há pouco, a voz de mercado, que é uma espécie de benchmark em que vamos, junto de outras organizações, perceber o que é que já é feito em termos de conciliação e a partir daí fazermos uma espécie de comparação. As organizações à nossa volta, da nossa dimensão, dentro do nosso setor fazem isto, o que é que eu já estou a fazer? Isto é para perceber até onde é que eu posso melhorar e até muitas vezes tirar ideias para o que eu posso fazer. Eu aqui, usando aqui um pouco as respostas que já foram dadas nas perguntas que a Isabel enviou ontem, eu gostava de criar aqui uma espécie de debate para perceber sobre quais é que são os desafios, e há bocado tentaram escrever mas não deu, mas quais é que são os desafios que sentem internamente nos recursos humanos e na conciliação. Eu começava aqui por falar de alguns. Houve pessoas que falaram sobre o desgaste psicológico dos colaboradores, houve uma organização que falou, e eu achei interessante, sobre a questão dos voluntários. Como são voluntários, as pessoas muitas vezes têm assim umas atitudes um pouco mais... quase não podem mandar em mim porque eu estou aqui de livre vontade. Eu gostava de perceber melhor quais é que são os desafios que sentem no dia-a-dia
na organização na gestão das vossas organizações? Peço desculpa. Alguém que tenha a palavra? No meu grupo, pelo menos, havia pessoas muito dinâmicas. Eu respondi ontem ao inquérito. Ora, Jofre, obrigada. E acho que um grande desafio é manter as pessoas alinhadas e motivadas com o propósito da instituição. Ou seja, que as pessoas se identifiquem aquilo como sendo a segunda casa delas e que fazem parte de um corpo também. Esse é um desafio muito grande no dia-a-dia. Portanto, não estamos aqui simplesmente para executar uma tarefa, mas temos aqui uma missão que vai para além de nós próprios e que as pessoas se sintam que estão alinhadas. E quando nós conseguimos fazer isso, e quando as pessoas estão alinhadas e motivadas, não é? Porque muitas vezes os salários são baixos, como vocês também acabaram de dizer, é importante motivá-los para esse propósito. Essa é uma preocupação que eu tenho, também o bem-estar das pessoas, que venham e que se sintam valorizadas e reconhecidas por aquilo que fazem, não é? Seja só o varrer, seja só o limpar, tudo isto faz um corpo muito grande e pronto, para começar assim um pontapé de saída, é manter as pessoas alinhadas e motivadas por aquilo que é o propósito da instituição, que se identifiquem e que seja o trabalho para a sua santificação. Eu falo muitas vezes disso, o trabalho, a doutrina social da Igreja, ou o pensamento social da Igreja, aponta-nos muitas vezes para isso. O trabalho não deve ser uma coisa diferente, é sem dúvida que é custoso, que é estressante, mas é para a nossa santificação, é para pormos os nossos dons, os nossos talentos a render ao serviço dos outros, e é isto que a gente tenta também fazer que as pessoas possam pôr os seus talentos aqui a render. Não é fácil, não é? As pessoas olham muito para o seu umbigo, mas o desafio é esse. Depois as dificuldades é outro capítulo. Obrigada. Obrigada, Jofre. Gostávamos de ouvir mais alguém. Bem, boa tarde a todos. Oh, Luís, claro. Olá. Olá. O atrair e o reter talento é um grande desafio. A menina Isabel estava a falar há pouco que o dinheiro não é tudo e nem deve ser o mais importante, mas está por trás de tudo, infelizmente. E informa tudo, quer se queira, quer não. E então, o atrair, porque assim, não é uma área atrativa por causa dos salários, obviamente, e o manter. Pronto, basicamente é isto. Já agora, eu tinha aqui uma dúvida, eu se calhar estava a dormir quando disseram isso, portanto, o EFR é mesmo isto, equilíbrio, flexibilidade e responsabilidade. Ou entidade familiarmente responsável. Também, mas disseram isso, é que eu devia estar a dormir nessa parte. Não, foi disse eu. Eu costumo dizer que isto tem várias interpretações. Ou emotividade, felicidade, realização. Isto é o que já está-me a baralhar, já é muita coisa. Não, mas é, Luís, a sigla, e isto nasceu, portanto é uma... Como é espanhola? Entidade familiarmente responsável. Está bem. Sim, senhor. Pronto, mas olha, é basicamente o atrair e o reter o talento, que é um grande desafio, pelo menos eu, como diretor de recursos humanos, percebo muito disso. E depois já sei, uma outra parte, que isto até parece que é dizer mal dos colaboradores, mas também falo contra mim, às vezes é os vícios que criamos, ou que estão os vícios instalados, que depois é difícil de fazê-los desaparecer, ou de vamos trabalhar de maneira que consiga uma maior rentabilidade. Mas o grande enfoque foi o que eu disse no início, é mesmo mais o atrair e o reter. E pronto. Obrigada, Luís. Gostávamos de ouvir mais alguém? Se permitam discordar com o meu colega Luís da experiência que tenho na instituição onde estava anteriormente. Eu penso que o dinheiro, claro que o dinheiro é fundamental e a remuneração financeira ou económica é fundamental, mas as pessoas mantêm-se, ou seja, bem, por acaso são atraídas, não sei, mas mantêm-se com outro tipo de contrapartidas, não é? E estas que aqui são apresentadas como exemplos pelas EFRs, eu acho que mantêm muitas pessoas.
às vezes acho que a dificuldade prende-se um bocadinho com esta diferença que falaram aqui, nós também já fomos falando ao longo do curso, da diferença entre o valor recebido e o valor percebido, não é? Às vezes, e é isso também às vezes que alimenta um bocado a distância com as direções. Eu, por acaso, a experiência que tenho, sempre instituições a nível do ensino, mas acontece muito isso, um bocadinho, o Bernardo dizia, as organizações, os colaboradores reconhecem-se a si próprios como a organização e depois a direção está lá longe. Às vezes acho que a legislação também, o facto das direções das IPSS, por exemplo, serem voluntárias, muitas vezes não poderem estar lá a tempo inteiro também não ajuda. Mas pronto, enfim, foi só aqui um apanhado de ideias que me estavam aqui a vir à cabeça, inspirada pelo Luís. Obrigada, Marta. Não sei se posso. Sim, sim. Lília. Bom, eu acho que um dos desafios grandes é precisamente nas IPSS conseguirmos criar sentido de pertença. Exato. Nós vivemos numa sociedade cuja cultura não cria laços, assim, só por natureza, não é? E, portanto, esse é um desafio, porque nós quando vivemos, e estou perfeitamente de acordo com o que referi ao Jofre, que é o sentido de missão, nós ganhamos-lo quando sentimos-nos pertença de um projeto, não é? E, portanto, esta dimensão da pertença, de criar laços, de nos envolvermos, pronto, acho que é um desafio grande, não é? Era isso. Obrigada, é mesmo. Posso? Claro. Eu agora vou dar uma imagem um bocado em contraposição àquele que a irmã Edília disse agora, que é, no caso das organizações de voluntariado, que não é o meu caso, em que as pessoas, porque estão a fazer voluntariado, já estão motivadas, portanto, ninguém está ali por obrigação, nem por necessidade. Temos o problema contrário, que é, às vezes, criar algum travão nesse excesso de motivação das pessoas. Porque quando se entra no voluntarismo exacerbado, às vezes as pessoas ali as pessoas não estão ali por necessidade de receber um salário, as pessoas, quer dizer, então, o que liga as pessoas à organização são fatores puramente emocionais, e nesse sentido a gestão das pessoas, não só a gestão do dia-a-dia das operações, como depois a manutenção das pessoas dentro da organização, é bastante mais complicado. Eu, pelo menos, é a sensação que tenho, e a experiência que tenho, porque era aquilo que dizia o Bernardo há uns minutos. As pessoas, de alguma forma, sentem-se proprietárias da organização, porque enfim, estão a dar o seu tempo à organização e, por isso, sentem que têm a obrigação de ser ouvidas, a obrigação de as ouvir e a obrigação de ter em consideração a sua opinião nas várias decisões de gestão que possam ter de ser tomadas, que não têm a ver diretamente com a gestão de recursos humanos. Isso aí, do meu caso, que é uma organização que é sempre exclusivamente em voluntariado, a grande dificuldade para mim é essa. É curioso, Bernardo, foi interessante essa que apresentou, que efetivamente o modelo é quase que um modelo invertido, não é? Portanto, aqui é como parar as pessoas no seu voluntarismo e estão exacerbadas ok, mas mais uma vez eu não sei se o Bernardo vai responder a seguir, acho que esta ferramenta vai ajudar a encontrar também um pouco desse equilíbrio. Não sei se concordas, Bernardo. Não, sim, eu estava aqui a tomar notas, não sei se alguém mais quer falar, se entretanto aproveitava e perguntava, se não passo já aqui a falar das notas que eu tirei. Alguém mais? Sim, eu podia também fazer um ou dois comentários, se faz favor. A mim parece-me que estamos a falar do tema, para mim, é o mais complexo da área social, porque por todas as coisas que já foram sendo ditas,
Se calhar nas outras áreas, eu só estou há um ano na área social, eu venho de empresas, portanto, mas sinto um contraste muito forte entre o modo de funcionar de recursos humanos nas empresas ou na área social. Acho que há uma lógica muito diferente e que causa dificuldades muito sérias na atração. Na atração é complicado, e não estou a falar de atrair número de pessoas, não estou a falar de headcount, que também é difícil, estou a falar de gente interessante, não é? Vamos dizer assim, pá, não quero, este é um adjetivo assim parece um bocado estúpido, mas se calhar é. Agora está Sim, na moda, não é? sim, pronto, também não gosto muito desse, não há número que se calhar que seja bom, mas sim, a atração de gente que seja capaz de coisas novas, coisas diferentes, não é? Com mente aberta. E depois a retenção, quando aparece alguém muito interessante, nós não temos muitas vezes condições. E é verdade que a dimensão do projeto, do propósito, todas estas coisas funcionam durante algum tempo. Mas depois questionam-se, ok, eu tenho ainda 20, 30, 40 anos de carreira pela frente, o que é que eu faço? E aí é onde a resposta não está, não é? O horizonte de carreira que todos nós precisamos, acho eu, de saber que estamos a crescer, que estamos a evoluir. Eu pelo menos não consigo estar parado, não é? Tenho que sentir que estou a crescer, que estou a desenvolver novas capacidades, novo conhecimento, não é? E que estou a pô-lo em prática e a criar valor, porque senão eu tenho que ir para outra coisa, não é? E às vezes encontro aqui na área social pessoas que não estão contentes, estão tristes, me dizer assim, estão contra o mundo, mas não vão embora. Isso a mim não entra na cabeça. Quando o normal numa empresa é, olha, eu não estou contente, eu vou-me embora, vou procurar outra coisa. Mas as pessoas depois minam, não é? Minam todo o ecossistema. Sabemos que basta haver um que depois contagia os outros, não é? Portanto, este eu acho que é um desafio muito, muito complexo. Este contributo é muito interessante, de facto. Acho que é um desafio, acho que é uma contribuição muito interessante para a área social, para tudo aquilo que nós temos que enfrentar no dia a dia na área da gestão das pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Interessante. Mais alguém? Então, se não há mais ninguém, eu passo aqui à parte da leitura aqui das notas que tirei. Bom, na realidade há aqui duas perspectivas distintas, na minha opinião. Temos a perspectiva dos colaboradores, não é? Dos trabalhadores, portanto, pessoas que trabalham para receber um salário, e depois temos a perspectiva que é do Bernardo, que são pessoas que se voluntariam, portanto estão ao fim e ao cabo a desempenhar uma função de forma totalmente gratuita, é para aquilo. E o voluntariado, o Bernardo eu aí partilho inteiramente da opinião dele, tem aqui desafios que são ímpares, são únicos do voluntariado, mas eu ao ouvir e ao tomar aqui esta nota do travão, às vezes ser necessário colocar o travão, não posso deixar de me recordar de uma história que se passou com um familiar meu que fundou uma organização social que hoje em dia em Portugal é grande. Ele participou na altura na escritura dos estatutos, e uma das coisas pelas quais ele se batia era que deveria haver, para os voluntários, deveria haver uma espécie de código de conduta do voluntário, onde todos os seus direitos e todas as suas obrigações estavam claramente expostas e eram comunicadas de forma muito transparente, e que todas as pessoas que faziam voluntariado nessa organização deveriam conhecer. Eu conheço uma organização que o faz, não é em Portugal, e a coisa corre muito bem. E serve precisamente para prevenir esse tipo de situações, Bernardo. Eu não sei se na vossa organização isso é... Agora, qual é essa organização que em Inglaterra, Oxfam. Oxfam, ok. Eles têm uma espécie de um código em que aplicam aos voluntários
e os voluntários simplesmente leem aquilo, sabem, conhecem as regras, não é? Ao fim e ao cabo. E, portanto, eu tenho regras, tenho direitos, tenho obrigações, não cumpro com as regras, tenho uma advertência, não cumpro com as regras, tenho uma segunda advertência, quer dizer, à terceira vez, obrigado, mas dispensa-me dos seus serviços como voluntário, mas obrigado na mesma, estamos eternamente gratos pelo tempo que aqui esteve connosco. Temos em Portugal bons exemplos também, Sim, dos dois, não é? Sim, Temos a sim, Oxfam, sim, que é sim, verdade, sim. é um verdadeiro exemplo, mas eu não queria estar aqui a dar mais nomes, mas podemos, ao longo da nossa formação demos, vocês têm o caso da Comunidade Vida e Paz, que eles trabalham muito bem o setor do voluntariado e têm regras muito bem definidas, até porque também estão a lidar com uma situação, uma vulnerabilidade enorme, que são os sem-abrigo, como sabem. E eles têm regras muito e têm processo desde o início. O voluntário vai passando por triagens, por entrevistas sucessivas e até inclusive com psicólogos, etc. E eles sabem que é um trabalho que tem que levar para a frente com... E isto por acaso foi um dos pontos que eu e o Bernardo tivemos a ver esta manhã, que era importante, sobretudo nas organizações que trabalham com voluntários, que isso exista muito bem definido, as regras do voluntariado com a organização. Sim, aqui eu acho que o fundamental, ainda mais do que numa organização dita normal, vamos imaginar, vamos pôr as coisas nestes termos, é comunicação. O voluntário, quando entra, tem sempre que saber quais são as regras do jogo. É voluntário, mas tem que obedecer a determinado tipo de situações e a determinado tipo de ordens, digamos assim. Pode-se dizer, está bem, mas não há ninguém mais alinhado com a missão da organização que um voluntário, porque ele está ali, é porque ele se identifica. É verdade, é verdade. De qualquer das formas, não podemos descurar as outras hipóteses, que é haver pessoas que acham que estão alinhadas e depois começam a perceber que não estão. Portanto, esta triagem inicial é importante, não deve ser descurada, mas depois também é igualmente importante o transmitir as tais regras, os tais direitos e as tais obrigações que os voluntários têm. Bernardo, eu acho que esta ferramenta de gestão é uma das características também que acho que é bem aproveitada, é este trabalho de triagem, mesmo que não exista formalmente um código de ética ou de conduta da organização, este modelo EFR vai quase obrigar-vos a refletir e a criar um documento base nesse sentido, não é verdade? Acho sim. Há uma questão interessante que aqui o Jofre falou também, que podemos fazer o paralelismo para a parte do voluntariado, e já fazendo devagarinho aqui a transição para as organizações sociais com trabalhadores, que é a questão do bem-estar e do alinhamento com o propósito. Muitas das vezes as organizações misturam um bocadinho os termos propósito e missão. E julgam que, e assumem que o propósito é o mesmo que a missão e vice-versa. Não é. O propósito é a razão de existência da organização. Porque é que ela existe? Porque é que ela foi criada? A missão, portanto tem um caráter mais permanente, não é tão flexível, o propósito não é tão flexível na sua alteração, é uma coisa mais imutável, digamos assim. É uma coisa mais de longo prazo, que acompanha a organização ao longo da sua vida. A missão não, a missão tem um caráter mais dinâmico. Ao longo da vida de uma organização, essa organização vai cumprir várias missões. Portanto, a missão é algo que se desatualiza e é algo que deve ser revisto de tempos a tempos. Pode acontecer até, eventualmente, uma organização ter duas missões. Poderão dizer-me, não, tem uma missão, pode ter vários objetivos, porque missão também é diferente de objetivos. Podemos ver a coisa como a porta, os degraus das escadas e o todo, digamos, o edifício, que é o propósito. Depois a forma como o fazemos deverão ser os nossos valores, portanto, tudo aquilo que nós usamos para conseguirmos percorrer esse caminho, e a visão é aquilo a que aspiramos. Não é? E, portanto, muitas das vezes esse desalinhamento com o propósito, ou até mesmo com a própria missão, parte de uma ineficiência da comunicação. É engraçado,
a empresa chama-se DPM, não é por acaso, é Direção por Missões. E nós fazemos investigação académica dentro desta área, muito em Espanha até, e o engraçado é que o que já detectámos é que muitas das vezes as organizações, elas próprias não têm um propósito claro e definido e uma missão clara e definida, e as pessoas não a conhecem. Mesmo quando as têm, quando elas existem, as pessoas não as conhecem. Nós fizemos um inquérito há uns tempos e, para terem ideia, 70% das direções das organizações que nós questionamos desconheciam o propósito e a missão da organização atual. Muitas vezes pode ser esse o tema. Aqui em relação ao que o Luís dizia sobre o atrair e o reter as pessoas, a questão dos vícios instalados, que a Marta até contrapôs aqui um pouco, as pessoas, a questão do valor recebido e o valor percebido, eu concordo inteiramente com a Marta. Esta questão do valor recebido é aquilo que me entra no bolso, digamos assim, ao que eu sinto que estou a poupar de forma direta, é o investimento direto que a organização faz em mim. O valor percebido é muito mais, na esmagadora maioria das vezes, só que ele não é percepcionado pelos colaboradores, lá está, ineficiência de comunicação. É curioso, quando se faz o diagnóstico e nós vamos à voz do colaborador, as pessoas muitas vezes dizem, não, a organização não me dá nada. Mas quando a organização comunica o plano de medidas de conciliação que tem e associado ao plano comunica o valor investido em conciliação, e isso é muito importante, mesmo que seja um valor global, as pessoas começam a perceber, calma lá, porque isto afinal de contas não é assim tão pouco e tem um peso muito grande dentro da minha organização. E portanto é importante isso, e isto contribui em larga escala para a atração de pessoas. Eu julgo que também foi o Luís que disse, ou foi o Carlos? Não, foi o Carlos que disse que é preciso criar condições para as pessoas estarem, para as pessoas virem ter connosco, porque esta área social não é fácil, é verdade. A área social não é uma área fácil para arranjar pessoas para trabalhar. Ou arranjamos pessoas e as pessoas são de qualidade, como dizia o Carlos, e passado pouco tempo as pessoas saem. Mas eu não vejo isso forçosamente como mau, porque muitas vezes a pessoa chega a uma organização, é aquela missão, quando a missão está cumprida a pessoa diz, ok, vou passar para outra. E isso está muito ligado ao que o próprio Carlos disse, eu não consigo estar parado, eu tenho que sentir que estou a contribuir para alguma coisa. E às vezes a própria dinâmica das organizações sociais é uma dinâmica um pouco mais lenta e as pessoas, ok, eu já cumpri isto, em que é que eu posso contribuir mais? Olha, não há, então vou procurar outra coisa. E procuram. Eu não sei se vocês sabem, coloco esta questão, quando as pessoas saem das vossas organizações, porquê é que saem? É para irem receber mais dinheiro? É porque já não sentem que estão a contribuir, já não sentem que estão a ser úteis? É porquê? Eu apostaria que se calhar fundamentalmente é por causa do dinheiro. Concordam ou não? Eu acho que não. Aliás, acho que foi o Frico Fezes Vital que nos falou disso, por não tenho certeza, que nos falou disso na formação, que estava até a participar, a colaborar também com um estudo e que estavam a chegar à conclusão que não, e agora já não encontro os meus apontamentos onde é que eu escrevi quais eram as principais razões, mas não era o dinheiro. Não sei se algum colega se lembra. Eu não me lembro, mas acho que não é o dinheiro a razão. Eu podia só fazer um comentário, porque nós tivemos uma colaboradora que era muito motivada, era muito direcionada muito motivada para os princípios da instituição, e no entanto a falta de perspectiva de futuro fez com que ela fizesse uma segunda formação para além daquela que ela tinha, e mudou, e há dias eu falando com ela, ela dizia, eu gostava muito do que fazia e tenho saudades, mas agora eu consigo ir de férias, eu consigo poupar. E claro que para ela não vai voltar, não é? Para mim é essa a razão, é a pessoa ver-se em frente a uma parede e não ter mais vista. É exatamente. Nós, para ter ideia, tipicamente o dinheiro tem 20% do peso na decisão da pessoa.
anda ali entre os 20% e os 30%. O resto são benefícios adicionais que a pessoa tem, é a perspectiva de futuro, é a perspectiva de carreira, evolução, ser algo que seja intelectualmente desafiante. Portanto, o peso no dinheiro tem peso, é um facto, 20%, 30% já é um peso, mas é relativo, apesar de tudo, não é? Portanto, o que é que aqui é importante de reter? É o nós termos medidas, termos benefícios que oferecemos aos colaboradores, mesmo àqueles que não são nossos colaboradores, portanto aos potenciais, que juntamente com o dinheiro que lhes podemos oferecer, eles, como dizia a Marta há pouco, percepcionem que vão receber mais, porque na realidade é o que eles vão receber, não é? O dinheiro que eu recebo não é só aquele que me entra na conta bancária, que me é transferido para a conta bancária mensalmente, também é aquele que muitas vezes eu poupo, porque podem-me dar, vamos imaginar, um seguro de saúde e eu não estou a pagar esse seguro de saúde, ou dão-me um telemóvel e eu não estou a pagar esse telemóvel, ou dão mais 5 dias de férias, o que é sempre bom, porque permite eu ter aqui algum tempo adicional de descanso. A comunicação constante, transparente, direta, muitas vezes as pessoas também se queixam. A organização comunica comigo, a direção comunica connosco, mas comunica por interpostas pessoas. Há sempre uma comunicação que é feita, mas que é indireta. E as pessoas gostam de se sentir acompanhadas. Aqui há tempos falava com uma pessoa que trabalha numa organização social que dizia assim, na minha organização, na minha instituição, a comunicação é impessoal. Não existe, é muito desumana quase, porque é um e-mail ou é algo que é fixado na parede, não há ligação entre a direção e as pessoas. Portanto, é muito importante, mesmo olhando para as direções que têm este cariz de voluntariado, e portanto são pessoas que tipicamente não podem estar muito tempo nas organizações, mas quando estão, caminharem pela instituição, falarem com as pessoas, nas reuniões, comunicarem. Eu nunca me canso de falar na palavra comunicação, é algo que ocupa se calhar 60% do meu diálogo normalmente. É extremamente importante. E já agora, eu passando desta parte dos desafios da contratação e da retenção das pessoas, o que é que vocês sentem enquanto pessoas que integram direções de instituições sociais, que são os principais desafios que os colaboradores sentem, e aqui peço desculpa ao Bernardo, porque a maior parte é voluntariado, sentem para conciliar as suas vidas pessoais, familiares e profissionais. Eu tinha aqui algumas sugestões já de respostas que foram dadas, que é o excesso de trabalho, as tarefas. Eu gostava, não sei quem é que escreveu isto, mas eu gostava de perceber um pouco melhor o que é que queriam dizer com isto. Dificuldade nas substituições, eu assumo que seja a questão de falta de pessoas, não é? Conciliação de férias também acaba por entrar um pouco por aí, mas que mais desafios é que sentem, que existem? Ou que vocês próprios sintam na pele, não é? Carlos, não sei se disse que vinha da área empresarial, não sei se está a tempo inteiro agora na instituição. Está, já vi que sim. Então, que diferenças é que se entre a área empresarial e a área social? O que é que não sentia antes que sente agora de dificuldades ou até de vantagens para conciliar a vida? Porque muitas vezes sabemos que a vida nas empresas não é propriamente fácil para estas questões de conciliação. Sim, vamos lá ver. Eu acho que as pessoas que estão a trabalhar na área social trabalham muito e há muito boa gente. Eu acho que todas as nossas instituições têm uma base, na base da figura que é a organização está um conjunto de pessoas que é quem sustém, não é? Que são aquelas que não saem da frente da batalha, não é? Que estão lá sempre, são aquelas com quem nós podemos contar incondicionalmente. E há muita gente assim. Depois há outra franja, se calhar 2/4, que alinham com estas às vezes, outras vezes nem tanto. E depois há uma outra franja, e 1/4, que são os que entram e saem, estão sempre a entrar e a sair, não é? E que não acabam por fazer, não há nenhum tipo de engagement, não há
vêm cá às vezes porque querem ter o subsídio de desemprego ou porque querem, enfim, têm outras razões que não é trabalhar, nem perceber o que é que estão a fazer, nem esse propósito, não tem nada disso, ou seja, são outras razões, não é? Como ir para um supermercado ou outra coisa qualquer, não é? Pronto, não tem, é instrumental, digamos assim. Por isso, queria deixar claro que nem tudo é mau, não é? Eu acho que há muitas coisas boas e há muita gente boa de quem eu não é? Faço uma vénia e agradeço porque sustentam muito isto. Agora, uma coisa que eu vejo entre a diferença da área empresarial, vejo, por exemplo, que na área empresarial nós, na maior parte das funções, por exemplo, não contamos as horas que trabalhamos. Trabalhamos quando é preciso, paramos quando se pode, não é? E não estamos ali a contar. Trabalhei uma hora, tenho uma hora a mais, vou descontar aquela hora, não sei o que daquela hora. E esta é uma conversa que na área social existe muito a todos os níveis. Não estou a falar só dos níveis operacionais, de onde realmente há turnos e não é? Onde aí é preciso mesmo garantir que tudo acontece, não é? É uma conversa que a mim me surpreende bastante, não é? Eu nunca tive essa, em 25 anos de trabalho, nunca foi tema isso, não é? Eu trabalho quando é preciso e quando não paro e isso, não é? Isso é, por exemplo, outra coisa que me espanta é as pessoas estarem infelizes e não irem embora. Isso surpreende-me muito. E eu acho que elas não vão embora. Isto é a minha opinião, obviamente, não vale nada, não é? Sou de um gajo que chegou agora, não é? Mas acho que não vão embora porque também sabem que fora, se quiserem continuar nesta área, vão encontrar o mesmo. Não vão encontrar grandes... É mesmo, mais ou menos a mesma coisa. Por isso prefiro ficar no que já conheço. Não me vão pagar mais, não me vão ter de dar outro tipo de carreira diferente disto, portanto deixe-me estar. Então estão infelizes. E isso com os anos torna-se uma coisa muito difícil de dar a volta. É uma cultura que vai se impregnando e que se torna muito difícil. Claro que isto, de uma maneira, isto é assim um bocado de estereótipo, não é? Isto não é muito fácil dizer assim, mas isto obviamente que não é tão simples como eu estou a dizer, não é? Nem tão linear. Mas, pronto, podia dizer mais coisas, mas não quero estar a usar o tempo dos outros também. Mas sim, assim, acho que encontra-se algumas diferenças importantes. Eu vou só dar aqui um feedback rápido. A questão das pessoas estarem descontentes e não saírem acontece muitas vezes exatamente por aquilo que o Carlos disse, mas também porque as pessoas, na esmagadora maioria das vezes, têm aqui uma certa resistência à mudança e medo. Eu tive um amigo meu que foi para a direção de uma organização social, IPSS, da paróquia onde eu moro, e quando lá chegou, de facto, ele tinha motivação. Está a haver cortes, não deixamos de ouvir. Não consegui ouvir também. É Bernardo. Sim, eu caí. Eu reparei. Ok, está bem. Ouvi. Dê-me só um segundo, Isabel. Está bem? Vai mudar. Isto é. Vai mudar de servidor. Ou de... Ok. Ok. Peço desculpa. Não faz mal. Pronto, estava a dizer, as pessoas muitas vezes têm medo da mudança, por não sair. Agora, este amigo meu que foi para um IPSS, e quando lá chegou reparou que havia pessoas com níveis de motivação muito, muito baixos. E quando começou a falar com as pessoas, era, mais uma vez, a questão da percepção. As pessoas achavam que andavam ali um bocado sem norte, sem rumo. Não havia, as pessoas diziam, nós não temos critérios objetivos de avaliação, nós não somos chamados para a parte
de tomada de decisão, mesmo que seja uma decisão prévia sobre o que fazer no ano seguinte, aquilo é uma escola, e portanto andavam ali muito desmotivados. E às vezes envolver as pessoas nestas temáticas, mesmo que sejam temáticas um pouco mais de direção, mas pelo menos trazer as pessoas para fazer sugestões, para fazer uma espécie de autoavaliação interna da organização, antes da direção se pronunciar, dá motivação às pessoas, envolve as pessoas e cria compromisso. Isto são... e eu já assisti a isso a pelo menos duas e acho que é interessante. Numa delas aconteceu exatamente o que o Carlos diz, que é as pessoas não saíam e todas elas diziam, eu não vou sair porque eu não vou encontrar nada igual. Nada diferente, digo. É tudo a mesma coisa. E quando a organização começou a fazer as coisas diferentes, não só as pessoas se motivaram mais, como curiosamente começaram a receber currículos, que é o que é interessante. Gostava de perceber se há mais alguém que queira falar dos desafios da conciliação que tem sentido. Eu acho que um dos desafios tem... Jorge. Bernardo, eu acho que um dos desafios tem... Força. As pessoas não serem egoístas, não é? Porque as pessoas olham muito para o seu umbigo e a instituição é que tem que se ajustar às necessidades das pessoas. E, nomeadamente, eu coloquei essas coisas, temos aqui falta de recursos, as pessoas querem tirar todas no Carnaval, é uma coisa que se diz muito aqui em Peniche, o Carnaval, ou também aqui o Natal. E a gente não consegue chegar a todas, quer dizer, isto não pode ir na área da infância ou na área dos idosos, 2 ou 3 pessoas tirar férias nesta altura, porque não é possível, é preciso assegurar aqui o serviço. E as pessoas ficam melindradas, e depois vamos fazer a votação, e depois vamos fazer isto rotativo. E, portanto, eu noto que as pessoas estão sempre, o grande desafio é as pessoas deixarem este egoísmo também, e pensarem também nas outras, não é? Porque não tem crianças, eu tenho crianças, não é? As coisas são um bocadinho difíceis. Este desafio é ajudar as pessoas a crescer também a pensar nos outros. E esta dificuldade, como são vários a querer, quando as coisas também ficam à mercê e as pessoas podem escolher quando é que querem tirar férias e a gente procura fazer esforço, isto dá sempre confusão, porque toda a gente quer tirar na mesma altura, porque há ali um feriado e há uma ponte e eu aproveito e segunda-feira não vou trabalhar, vou sair sexta e até terça estou fora, depois são vários a querer isso. Não podemos fazer todos, não podemos fechar a porta, não é? Esse é também um desafio que é perceber como é que conseguimos satisfazer o grupo inteiro. Eu não posso mandar 4 pessoas de férias e contratar outras 4, quer dizer, o serviço tem que ser assegurado. Joffre, tem toda a razão, mas é engraçado porque aí nesses casos uma abordagem um pouco mais empresarial ao nível da gestão de pessoas acho que é capaz de ajudar bastante. Se não vejamos, na área social muitas vezes existe aquela questão do peso na consciência que eu tenho que chegar a todos, mas não sou capaz. Então, como não sou capaz, eu não vou abrir o precedente. Eu posso abrir o precedente. Eu devo abrir o precedente precisamente para chegar a todos. O que eu tenho que me mentalizar é, eu não vou chegar a todos ao mesmo tempo. E as pessoas têm que perceber isso. E, inicialmente, vai sempre causar alguma insatisfação. Nós temos também que assumir isso e até comunicar, se acharmos que vai ajudar a nossa causa. Mas também explicar às pessoas que, ok, eu este ano não vou chegar a vocês, vou só chegar àquelas pessoas, mas para o ano são vocês, já não são aqueles. Isto vai sendo rotativo. A parte da rotatividade é muito importante. Eu, se no Carnaval puder mandar, das minhas 20 pessoas, puder mandar 4 de férias, por que não? Mando 4 este ano, mando 4 para o outro ano, mando 4 no ano a seguir e faço uma escala assim, uma escala de rotatividade. O planeamento é muito importante e isto é muito característico das organizações com lucro, das empresas. Nas organizações sociais, a ideia que me dá, e a minha irmã é diretora de uma organização social, é que é tudo muito feito em cima do joelho às vezes. Existe ali uma certa falta de planeamento, digo eu. Aqui concretamente é o direito adquirido. Eu sempre tirei a quarta-feira de Carnaval, porque é que há de ser outra pessoa. Quer dizer, a pessoa quase sente isso como uma provocação. As pessoas sabem que eu gosto do Carnaval e à quarta-feira precisas, eu nunca venho trabalhar. Porque é que agora aquela está a pedir?
Quer dizer, a dificuldade é precisamente entre elas este entendimento, depois umas abdicarem em prol das outras, essa é que é a dificuldade, porque eu é que tenho este direito, porque eu é que... Jofe, mas lá está, mas aí é aquilo que o Jofe diz, é a ligação, aqui é a ligação ao propósito da organização. E o propósito de uma organização, no caso da vossa, há uma parte do vosso propósito que toca sempre a parte social. E é chamar as pessoas a essa razão, quer dizer-lhes, atenção, isto é uma organização social, nós temos que tocar a todos. Uns anos tocam uns anos tocam outros. Há regras que devem ser cumpridas, precisamente para sermos o mais equitativos para todos. Não é iguais, porque se fossem iguais iam todos de férias. Não dá. É uma limitação natural. Isso é uma das barreiras que muitas vezes as organizações se deparam, é como é que eu posso dar as mesmas condições às pessoas que estão a atender o público, por exemplo, que dou às pessoas que estão a trabalhar no escritório, para poder fazer teletrabalho. Não dá, tem que se arranjar outras estratégias, porque há limitações. E eu só consigo minimizar, não consigo eliminar, mas consigo minimizar o impacto do descontentamento das pessoas comunicando essas mesmas limitações. Existem estas limitações, o objetivo é este. Portanto, aqui a comunicação, lá está, mais uma vez, fundamental. E uma abordagem um pouco mais empresarial nesta perspectiva, que é a parte da rotatividade, a parte do planeamento de longo prazo. Haverá pessoas que dizem, está bem, mas eu para o ano posso cá não estar. Muito bem, está bem, mas a organização continua a sua vida. Nós contamos consigo para o ano que vem. Pronto, a questão é mais assim, não é? Mais alguém? Bom, não havendo... Sim? Eu peço desculpa. Ora, eu não tenho que pedir desculpa. Primeiro peço desculpa pela interrupção, o meu café estava ótimo, o meu segundo café, eu há pouco tinha o som ligado, peço mesmo desculpa. Eu desliguei a câmara em vez de desligar o som, peço desculpa por aquela interrupção. Depois, provavelmente já falaram, eu tive que me ausentar um bocadinho só, mas eu acho isto tudo muito interessante e eu concordo, provavelmente até concordo e tento praticar. Não obstante, eu tenho uma dúvida. Como é que eu motivo alguém que até há 5 anos tinha uma diferença salarial de 110 euros devido à função que exercia na instituição? No próximo ano, e falando aqui na situação específica da região autónoma da Madeira, no próximo ano o ordenado mínimo provavelmente serão 742 euros na região autónoma. Como é que eu motivo alguém que tinha uma diferença em relação aos colegas há 2 anos, há 4 anos ou 5, de 105 euros e para o ano recebe menos? Não vai receber menos, vai receber igual, depois como fica abaixo do ordenado mínimo, aquilo vai para o ordenado mínimo. Como é que eu consigo motivar alguém assim? Eu não sei, eu posso ter sido confuso. Não, eu percebi, claro. eu percebi exatamente aquilo que está a dizer e neste momento posso dizer que é uma preocupação até mesmo das empresas. Não há uma receita, ou por outra, há uma receita, mas essa receita traz um ónus bastante elevado para as organizações sociais e para as empresas, que é, ok, o ordenado mínimo só para 740 euros ou 750 euros, e eu vou fazer um aumento equivalente às restantes funções. Ora, isso em termos de impostos, de TSUs e etc., as seguranças sociais, os IRS dos colaboradores, etc., imaginem, não é? É uma coisa para lá de confortável para as empresas. Eu não queria estar aqui a politizar muito o debate, mas o que a maior parte das organizações com quem tenho falado dizem é que tem havido uma preocupação excessiva que não deve existir, ela deve existir, mas que tem havido uma preocupação excessiva em aumentar o ordenado mínimo, mas depois esquecem-se de todo o resto das pessoas, das funções, não é? E portanto eu acho que é um desafio que tanto organizações sociais como organizações de lucro, portanto as empresas, o setor empresarial vão ter pela frente, e até mesmo o setor do Estado, não é?
vão ter pela frente, e vale mais a pena atacar o tema agora do que depois. Poder-se arranjar, Dílio, se calhar aqui uma forma de compensação indireta, lá está, se calhar compensar essas pessoas com benefícios extra. Mas aí tem que se ver de organização a organização. Por exemplo, eu conheço uma organização social que dá seguro de saúde aos filhos de todos, mas para os próprios, se eu quiser, se for um colaborador, um técnico, eu pago o meu seguro, o meu filho tem seguro à borla, mas eu pago o meu seguro, mas se eu for diretor da organização, se eu tiver a responsabilidade de equipas, eu posso ter um ordenado igual ao do técnico, mas o meu seguro é oferecido, por exemplo. Isto são várias estratégias que as organizações arranjam. Nós estamos, neste momento, é uma preocupação da direção, da organização, da qual eu tenho o privilégio de fazer parte, encontrar soluções para minimizar, através de, por exemplo, os colaboradores com 55 anos menos 1 hora semanal, com 60 menos 2. Agora, isto tem custos. Pois tem. Depois, eu costumo dizer, em Portugal nós temos o hábito de fazer reuniões em Portugal. E nós gostamos muito das reuniões e passamos uma tarde numa reunião. Essa tarde, se for tudo com técnicos superiores, custa uma fortuna na organização. Ninguém faz a conta ao tempo, hora de cada técnico que ali está, mas aquilo custa uma fortuna. Aquela reunião, muitas vezes aquilo não se decide nada. Ou seja, isto para dizer o quê? Que qualquer medida tem um custo para a organização e que nós temos que avaliar numa ótica de gestão e quem está a gerir. E preocupa-me porque nós temos organizações com rendimentos muito baixos, e se compararmos com as organizações do Estado, funções idênticas, por aí já há uma dificuldade de motivação. Depois temos uma perda constante do poder de compra dos nossos colaboradores. Por mais envolvência que nós consigamos, e eu penso que é esse o segredo, sinceramente eu concordo que o segredo seja compensar com situações externas e que não tenham influência ao nível da tributação junto dos colaboradores, e através de situações criativas. Contudo, o dinheiro não é importante, mas sem o dinheiro eles não conseguem pagar a prestação da casa, do carro, a creche dos miúdos e depois, teoricamente isto é engraçado, teoricamente é execuível, é bonito, mas nós estamos a falar de um setor com financeiramente muitas dificuldades. E estamos a falar de um setor onde eu costumo dizer que há 2 terceiros setores, que é o setor que é completamente empreendedor e que consegue encontrar formas de receita completamente inovadoras e diferentes e fora da caixa, e depois todos os outros, que são os centros sociais e paroquiais, que são as misericórdias, que é tudo padronizado aqui. Adílio, posso fazer-lhe uma pergunta? Acho que quiser. Vocês costumam fazer o planeamento das vossas reuniões? Eu faço o planeamento das minhas reuniões. Pronto, é porque normalmente estes temas acontecem das reuniões demorarem uma tarde inteira. Muitas vezes a reunião está planeada, portanto eu sei o que é que vai ser debatido, mas eu não sei qual é que é a previsão de dedicação de tempo a determinado tipo de assuntos, independentemente de poder haver ali flexibilidade nessa dedicação de tempos. Eu tenho um mapa de reunião onde tenho o tempo para cada assunto. Por exemplo, eu tenho o cuidado com a hora que começa a reunião. Eu tenho uma colaboradora aqui, que ela daqui a pouco já sabe tanto como eu, e ainda bem, porque quando eu sair será ela que me irá substituir. Estamos a trabalhar para que assim seja, mas a reunião, eu em vez de começar às 2h30, eu vou começar às 3h30, porque sei que às 5h15 as pessoas hipoteticamente, começam a ficar aflitas porque querem sair, porque saem às 5h30. Então não vão alongar. Mas eu, por exemplo, se eu vou falar sobre as férias, e nós estamos agora a fazer o planeamento de férias do próximo ano, eu vou preparar 10 minutos, 15 minutos para aquele tema.
E quando chegar aos 15, dizer, meus amigos, temos que encontrar a solução para este problema, porque vamos mudar de tempo. Eu quando dei o exemplo das reuniões, não é um problema que eu tenha. Eu acho que é um problema que existe em Portugal. Foi só para nós termos noção que tudo custa dinheiro às organizações. E qualquer iniciativa que nós tenhamos, nós vamos entender que para premiar os colaboradores, um dia por mês ficam em casa. Podem tirar um dia aleatório. Mas esse dia que nós vamos dispensar tem um custo efetivo. Não é, é menos um dia, vamos nos arranjar aqui. Não, aquilo tem um custo efetivo. E muitas vezes a ponderação destas benesses tem que ser, e depois eu este ano posso também ter capacidade para ter o seguro para todos, e daqui a 2 anos não posso. Depois também há o problema da sustentabilidade das medidas, que devem... Odílio, aqui as medidas não são permanentes. Atenção, elas quando são instituídas, elas assume-se logo à partida que elas podem ter um caráter temporário. A organização, enquanto as pode atribui. A partir do momento em que não consegue, tem que as retirar. Há a problemática dos direitos adquiridos. Claro, agora, a questão do planeamento financeiro, por exemplo, no EFR, tudo isso é feito. Eu tenho que, à medida que vou dando benefícios aos colaboradores, eu vou olhando ao investimento direto, que é dinheiro que eu estou a pôr diretamente, não é? E ao investimento indireto, que é, se eu dou um dia de férias adicional, esse dia é convertível em fator financeiro. Portanto, eu consigo determinar qual é que é o investimento que eu estou a fazer quando estou a dar férias adicionais. Portanto, o EFR, nesse aspecto, ajuda a sistematizar muito bem este tipo de benesses, como dizia há pouco, e mais, comunicando aos colaboradores, eles têm perfeita noção, ok, eu recebo este dinheiro na conta bancária, quanto é que eu estou a receber adicionalmente? É isto. Não é? Lá está, aqui o paralelismo entre aquilo que a Marta dizia há pouco, o recebido e o percebido. Bernardo, eu só agora vou pedir para temos que avançar. Sim, vamos já avançar para a parte das medidas. Desculpem, obrigada por estar a ser... Pronto, este debate que se desenvolveu aqui, tipicamente é o que se faz no diagnóstico na voz do colaborador, na voz da direção. É evidente que com dois intervenientes distintos, mas é muito isto que se faz. Provoca-se as pessoas, tenta-se arranjar soluções, puxar pela criatividade, muitas vezes, dos colaboradores e das direções a pensar em soluções para determinados desafios. Depois, passamos sempre à parte da análise da cultura e dos estilos de direção, para a definição e orientação estratégica, portanto, o que é que Alguém tem o microfone desligado, não sei se... quem é que é? Não sei. É alguém que está num carro. Bom, não sei. Aqui o Jorge... Ok. Pronto, entramos na parte das medidas. E as medidas de conciliação são o quê? São medidas que vão para além da lei. Portanto, estão sempre acima, é algo que eu dou acima do que está previsto no Código ou no Acordo Coletivo de Trabalho. Elas respondem às necessidades dos colaboradores, mas elas não são dirigidas à pessoa, são dirigidas à função. Portanto, elas são limitadas pelas funções. Portanto, devem abranger toda a organização, apesar de serem limitadas às funções, como já disse. Portanto, nem todos os colaboradores poderão vir a beneficiar dessas medidas. O exemplo do teletrabalho, por exemplo. Uma educadora numa IPSS não pode fazer teletrabalho, mas uma administrativa pode, eventualmente. Devem ser comunicadas, portanto, devem estar afixadas para as pessoas poderem consultar a todo momento. E devem ser conhecidas por todos, precisamente para perceberem o que é que está disponível para poderem recorrer. E flexíveis, que era aquilo que eu dizia há pouco ao Odílio. Eu posso implementar uma determinada medida, mas 2 para amanhã retirá-la perfeitamente, sem qualquer tipo
de problema, tenha que sempre comunicar às pessoas e gerir a expectativa das próprias pessoas, não é? Eu posso dar o seguro de saúde, por exemplo, não posso dar, diga às pessoas, olha, só posso comparticipar o seguro de saúde a 50% e, portanto, se vocês quiserem manter, ou então até posso já nem conseguir ter verba para pagar o seguro de saúde, mantenho o seguro para as pessoas que quiserem. O que é que eu estou a oferecer às pessoas? Estou a oferecer às pessoas o benefício de poderem pagar um prémio mais baixo por um seguro coletivo que está numa instituição. Há empresas que fazem isso e até organizações sociais. E depois passamos ao desenho das medidas. As medidas agrupam-se sempre em 5 categorias: qualidade do trabalho, flexibilidade temporal e espacial, apoio à família, medidas de desenvolvimento pessoal e profissional e de igualdade de oportunidades. Para vermos aqui mais ou menos os exemplos, a qualidade de trabalho, serviço de pequeno almoço, café, fruta, bolachas, pão, leite, enfim, almoço também, ou até jantar. Há organizações que funcionam, os lares, por exemplo, oferecem jantares aos colaboradores. O seguro médico, já falámos, o pagamento em cheques, cheque creche, cheque restaurante, jantares de equipa para motivar as pessoas, parecendo que não, às vezes parece pouco, mas é muito. Formações de gestão de tempo, otimizar o tempo, que é uma questão que eu acho que dá resposta um pouco aqui a um dos desafios do Adílio. A gestão de stress, porque nas organizações sociais há pessoas bastante estressadas e que a sua função tem um impacto psicológico bastante elevado. Na parte da flexibilidade, o teletrabalho, a flexibilidade do horário de entrada e de saída, portanto, dando aqui o benefício da pessoa poder entrar um pouco mais tarde e sair mais tarde, entrar mais cedo e sair mais cedo, para fugir aos horários de ponta. As chamadas bolsas de horas, que, apesar de ter sido retirado do Código do Trabalho, há organizações que, precisamente por questões sociais, as mantiveram numa concepção diferente, precisamente para não estarem fora da lei, mas mantiveram as bolsas de horas. Os horários intensivos de verão, que em alguns casos aplicam-se, a pessoa no verão poder trabalhar mais horas ao longo da semana e para ter depois, por exemplo, a sexta-feira ou a segunda-feira um pouco mais disponível e poder conciliar assim com o tempo de férias dos filhos. E depois aqueles dias que tipicamente no setor empresarial são oferecidos às pessoas, e muitas vezes o Estado também o faz, que é o 24 de dezembro, o 31 de dezembro, a tarde da véspera de Sexta-feira Santa, por exemplo. No apoio à família, é a possibilidade dos pais poderem levar os filhos à escola, nos anos dos filhos até aos 12 anos ou até aos 15, os pais poderem ter a tarde livre para estar com os seus filhos. Se a pessoa faltar, há ali um espaço de dias em que a Segurança Social não suporta a baixa médica e, portanto, há organizações que dizem, ok, falta esses 3 dias, tem uma baixa médica, eu assumo esses 3 dias, para a pessoa não ter uma perda líquida de vencimento, etc. A nível de desenvolvimento, a formação que dão às pessoas, para lá da formação que está prevista na lei, o voluntariado corporativo e o voluntariado particular, aqui não tão aplicável à realidade do Bernardo, porque a organização dele já é uma organização por excelência que tem voluntários. Criar iniciativas internas que promovam as pessoas. Eu recordo-me em particular de uma que criou uma espécie de uma newsletter em que as pessoas escrevem receitas e participam de inúmeras maneiras. E na igualdade de oportunidades, aqui é mais na área das diferenças de gerações, criar condições especiais para pessoas com mobilidade reduzida ou outro tipo de necessidades especiais, férias de acordo com pessoas, com os feriados religiosos das diferentes religiões. Aqui não será tanto na vossa realidade, mas basicamente é isto. Nós perguntámos aqui a algumas organizações que tipo de medidas é que tinham internamente. Havia aqui alterações de turnos, assegurar pedidos de férias, garantir épocas festivas,
eu perguntava aqui no assegurar pedidos de férias, não sei quem é que escreveu, o que é que entendem pelo assegurar pedidos de férias? Jofre, fechou o microfone. O som, Jofre. O som. Eu coloquei o assegurar é ir ao encontro daquilo que são as expectativas das pessoas relativamente às férias, porque nós, quando estamos abertos, por exemplo, na área da infância, exemplo concreto, nós estamos abertos na primeira quinzena de agosto, nós não conseguimos esgotar as férias todas no mês de agosto, e portanto as pessoas vão ter que tirar ao longo do ano, e as pessoas poderem escolher é uma medida que nós achamos que é interessante, que nos traz muitas preocupações, porque entretanto está sempre uma a faltar, outra vai ao médico, para mim era mais fácil dizer, olha, a senhora tem 5 dias para gozar, goza nos 5 primeiros dias de janeiro, a outra goza, e contratava uma pessoa para cobrir todas estas falhas. E isto é uma coisa que nos traz transtorno, porque as pessoas querem tirar essas férias, esses dias, muitas vezes são coincidentes, outras vezes já há pessoas a faltar por consultas, e isso dá um bocadinho, compromete às vezes um bocadinho os serviços. Porque é muito mais fácil gerir, como disse há bocadinho, como uma empresa. Se eu tenho 5 dias, escolha e é muito mais fácil de fazer. Mas eu considero que isto é uma medida de apoio porque as pessoas podem tirar as férias quando querem, tanto quanto que os dias que pretendem. Dia de casamento, dos filhos, dia de aniversário, entre outras coisas, não é? Ao mesmo tempo, por exemplo, as educadoras só podem tirar o mês de agosto e muitas vezes os maridos não conseguem tirar nessa altura e a gente às vezes consegue, olha, trabalhou uma primeira quinzena de agosto, facilitamos esta, depois vai de férias com o marido aqui em setembro. Né? Então nós estamos na zona da restauração e nem sempre é fácil tirar férias em agosto. Ok, muito bem. Aqui na parte da reorganização de serviços, também não sei quem é que escreveu, o que é suposto nesta reorganização de serviços? Eu também coloquei, vem na continuidade dessa, é que aquela pessoa vai faltar e vamos ter que reorganizar os serviços, pôr aqui outras pessoas, chamar outra gente, vem de outras respostas, portanto, flexibilidade. É garantir que o serviço continua, aquela pessoa vai causar transtorno, além do impacto financeiro, que há bocadinho, o custo financeiro que falámos há pouco, mas isto obriga a reorganizar os serviços, quer dizer, aquela pessoa que é dos serviços gerais vai ter que ir à sala, ou a pessoa que é da sala tem que ir aos serviços gerais, portanto às vezes acontece a pessoa ter que fazer para que a pessoa possa tirar férias, não é? Portanto, sem ter que contratar mais ninguém. Estamos a falar às vezes em curtos períodos de tempo, 3, 4 dias, não é? Uma semana, não vou contratar uma pessoa para vir fazer 3 ou 4 dias. Pronto. Por exemplo, eu realço aqui como medidas extremamente interessantes, por exemplo, a questão do desconto de 10% na mensalidade dos serviços, a possibilidade de comprar comida e levar para casa a comida, o permitir filhos colaboradores ou até dar prioridade à integração de familiares, a questão da mobilidade interna também é extremamente importante. Portanto, há medidas, haverá muitas mais que vocês já as têm e não sabem, e o FR, lá está, mais uma vez, ajuda a sistematizar tudo isto e a pôr isto tudo muito claro, preto no branco, comunicando posteriormente sempre às pessoas aquilo que já têm. E esta fase é extremamente importante. Dê-me só um segundo, porque eu tenho aqui uma coisa. Sim, Francisco. Pode. Eu aproveito esta pausa para perguntar se podemos ter uns minutos mais, porque a formação... Sim, eu estou mesmo a terminar. Está bem. Como começou também um bocadinho mais tarde, eu tinha aqui ponto para 2 horas. Pois, eu sei que começou um pouco mais tarde, é verdade, eu se calhar também falei demais. Não, Isabel, de todo. Não, é que nós desde que começámos mesmo, estamos há mais ou menos 1h45, 1h50. Se nos permitirem mais uns minutos, nós agradecíamos. Portanto, estas medidas, haverá muitas mais que vocês já aplicam na realidade e que não têm essa percepção. E, portanto, aqui o FR ajuda a sistematizar e depois na parte de comunicação as pessoas a perceberem, lá está, o que verdadeiramente recebem para além do dinheiro que lhes cai na conta todos os meses. Portanto, passada esta fase, há sempre a recolha de registros e de evidências, ao longo do processo há trocas de e-mails, há comunicações que são feitas, há documentos que são criados, há documentos que são assinados. Tudo isso serve de evidência, porque isto é um modelo que é auditado, ainda por cima. A comunicação interna não poderia deixar de ser, é das coisas mais importantes.
Portanto, isto é algo que acompanha todo o processo do princípio até ao fim. No final, há uma revisão da direção e, por fim, há uma auditoria externa. E a auditoria externa é o que vai avaliar toda a documentação que foi produzida, entrevista pessoas dentro da organização e que culmina com o certificado EFR. Pronto. Ou com o distintivo EFR. Para vos dizer que o EFR fala-se muito, é um certificado, é um selo, eu diria que é muito mais do que isso, porque paralelamente foi criado em Portugal, até por causa da pandemia, a comunidade EFR, que são os fóruns que se realizam, e onde são convidadas todas as organizações que são EFR, sejam elas de caráter social ou não, e se debatem desafios, boas práticas, se tiram dúvidas entre as diversas entidades EFR, e cria-se ali um espírito de entreajuda extremamente elevado. E é muito interessante ver a dinâmica das empresas, que muitas delas tipicamente são empresas que no setor empresarial são concorrentes umas das outras e estão ali a ajudar-se umas às outras. Eu dou-vos um exemplo muito prático. Por exemplo, o Banco BPI está neste momento a terminar o processo de certificação e no início do processo foi perguntar ao Santander como é que faziam determinado tipo de coisas, para eles perceberem melhor antes de avançarem com o processo. E o Santander explicou-lhes sem problema nenhum. Portanto, é engraçado ver depois a dinâmica que é criada nas organizações. Bernardo, eu complementava mesmo, o interessante é que de facto tem sido crescente. Isto começou, nós tínhamos fóruns presenciais antes da pandemia, antes de surgir o Covid, e em março mal soubemos, portanto, e que as empresas começaram, sobretudo muitas, aquelas que é possível ter teletrabalho, e desafiámos-las para os fóruns online, e foi fantástico ver, e tínhamos aqueles fóruns presenciais que nós fazíamos 1-2 vezes por ano no máximo, passámos a ter fóruns online mensais, em que as pessoas já nos pediam quando é que é o próximo fórum, porque há uma interajuda, como eu reforço este ponto do Bernardo, e são empresas que são completamente díspares, mas que aprendem umas com as outras muitas formas da gestão das suas pessoas. Eu convido-vos, estão todos convidados a participar, se quiserem, vão partilhar connosco os vossos contactos, se vocês permitirem, obviamente, e quem quiser, depende também dos temas, nós vamos tendo sempre temas diferentes nestes fóruns. Acho que vale a pena assistir. Não sou suspeita, mas cria-se realmente momentos de partilha, de aprendizagem muito, muito interessantes, porque depois realmente aqui não há concorrência, nem há interajuda, que eu acho que foi também uma das, digamos, das coisas boas que se calhar também a pandemia nos trouxe. Foi uma maior proximidade entre as pessoas. Vamos ver se vamos conseguir manter este espírito. Acho que sim. Pelo menos as instituições e as organizações que já são certificadas ou que estão no processo de certificação têm esta componente, tem um lado que nós que é muito bom e que nos ajuda a deixar aquele lado mais egoísta, de facto, e de olhar para o nosso umbigo. Depois também faço aqui um apelo, se vocês quiserem de vez em quando dar uma vista de olhos na newsletter Ver, que é a newsletter da ACERJ e que tem artigos também muitas vezes muito, muito interessantes, por temas também que vos possam interessar. Faço também esta chamada no fundo, este apelo. Nós vamos partilhar esta apresentação e vamos, obviamente, estamos totalmente disponíveis para falar convosco. Nós queríamos fazer uma dinâmica que já não conseguimos, de um exercício, temos muita pena, que era fazer aqui um bocadinho, tentar um exercício prático, rápido, por exemplo, de criar medidas entre vós, não é? No fundo, fazermos equipas de trabalho, mas pronto, mas ficou sem essa possibilidade, o tempo realmente avançou, mas estamos ao vosso dispor para prestar mais informações sobre o modelo, independentemente de vocês quererem avançar ou não da organização, mas conhecer um pouco melhor quais são os procedimentos e quais são os próximos passos, no fundo, que são necessários para avançar com
o ter realmente este distintivo, esta certificação, se assim podemos dizer. Não sei, Bernardo, se quiser dizer mais alguma coisa. Não, Isabel. Não, pronto. Obrigado a todos, agradeço. Não, é? Não, agradecemos imenso, fiquei muito contente, tivemos uma participação fantástica, chegámos a ter 55 pessoas que entretanto foram, por questão de tempo, tiveram que realmente sair. Eu tenho só, e antes de terminar, a Kátia do IES, pediu-me para que quer transmitir, eu não sei se ela está, a Kátia. Ok, está aqui, ok. Obrigada, Isabel, por guardar este bocadinho para mim, prometo não tomar muito tempo. Parabéns aos dois pela apresentação, Bernardo e Isabel, e boa tarde a todos e a todas. Eu ontem enviei 2 e-mails para vocês, turma, normalmente sou eu que estou por trás dos e-mails do IES a falar convosco, e também é bom agora conhecer as vossas caras, depois de tanto tempo a falar convosco. Ontem tivemos um problema com o nosso formulário do acompanhamento da Fundação, por isso eu reenviei o link. Eu vou deixar o link aqui outra vez. Quem já preencheu depois de ontem está tudo certo. Quem preencheu antes tem que voltar a preencher, por favor. E desculpem o incómodo. É possível que as vossas respostas tenham ficado registadas e quando carregarem no link apareçam lá, mas nós não estávamos a recolher o vosso nome e o nome da organização, por isso o diagnóstico acabou por ser anónimo, por causa de um erro técnico. De qualquer das formas, pedimos desculpa pelo incómodo e pedimos então que voltem a preencher, ou se tiverem a sorte de respostas estarem guardadas, é só submeter. Mandei só para a Isabel, vou mandar agora para todos. Relativamente aos materiais, vou pedir depois à Isabel para passar para mim, para eu passar para a turma toda. Eu estou em falta depois da semana passada, a formadora queria dar uns ajustes à apresentação e assim que eu tiver também vos faço chegar. E depois voltamos a falar para o ano, no dia 6 de janeiro, por isso também deixo aqui os meus votos de umas festas felizes e enviarei mais um e-mail antes do fim do ano com as informações todas e os materiais do curso. Obrigada, Isabel, por ter guardado este bocadinho para a minha mensagem. Kátia, não, obrigada a nós, obrigada pelo seu trabalho fantástico de bastidores e de conhecermos a sua cara também, não é? Isto parece quase como é que se diz do Big Brother, não é? Que diz, olha, afinal esta é a Kátia, tem cara, tem rosto, fantástico, obrigada. E, entretanto, também eu vi aqui nas mensagens que estão a pedir os nossos contactos, os e-mails, na apresentação que nós vos vamos passar, no final da apresentação estão lá os nossos contactos, que temos todo o gosto, obviamente, e todo o interesse em que vocês, o que quiserem, estamos deste lado também, enquanto ACES, enquanto não apenas EFR, obrigada uma vez mais, e a todos realmente um Santo Natal, é só o que podemos desejar, com muito, e que realmente 2022 seja realmente aquele ano de esperança que andamos já há 2 anos com a esperança que este vírus que nos largue, mas, e que possamos até, quem sabe, fazer um encontro presencial. Nós, pelo menos na minha turma, ou no meu, dizíamos que não nos podemos encontrar, gostávamos tanto de estar juntos, face to face. Vamos ver o que é que nos reserva 2022. Obrigada. Obrigado. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Obrigada. Obrigada. Está sem som, Isabel. Eu sei. É o Jorge que está a tentar entrar. Olha o Luís, Jordão, Luís. Estava cá no início, mas agora cortou a câmara. Já conseguiu, Jorge? O Jorge quer entrar, quer só dar uma palavrinha aos dois. Se calhar é mais fácil por telemóvel. Eu se calhar acho, eu também acho, mas ele está teimoso, ia lá um bocadinho, eu depois é que descobri, vou admitir o Jorge, pronto, porque eu agora é que fiquei como gestora do Jorge. Eu já o admiti, mas ele não aparece. Já aparece, já está dentro do carro. Está, Jorge. Então, como é que foi essa? Estamos bem. Jorge, espere só um bocadinho, porque ainda há pessoas que estão aqui. Não sei se... Isabel, ainda está a gravar?
Não, é verdade, eu tenho que, desculpem, então, encerrar. Está cá o Luís. Tá, o Luís está aqui. Como é encerrar? Não, que eu encerro o Zoom. Não. Onde é que eu paro de gravar? Aqui, já vi.